Bom, boa tarde, né, Janaína? Vamos começar aqui Tá. nosso capítulo 4 em modelos, certo? O que é que você achou desse capítulo? É mais fácil do que os outros, viu? Eu também achei mais fácil que os outros. Pelo menos até assim, para fazer as atividades, eu achei até mais fácil. Mas lógico que tem, vai ter dúvidas, lógico que vai ter alguns errinhos, mas eu achei mais fácil do que os outros assuntos. Certo. Então vamos lá. Só lembrando que esse material aqui foi baseado no livro texto, né? De que é o livro Engenharia de Software Moderna, Engenharia de Software Moderna, de Marco Túlio Valente. Tá? Hum. É, então, vamos tratar de modelo de software. Para que a gente cria modelos? Tá? Modelos são criados para ajudar no entendimento e análise de um sistema. Quando eu vou criar e quero entender e analisar o meu sistema, eu vou criar um modelo. O modelo é uma simplificação do mundo real, certo? E eles são usados para comunicação entre desenvolvedores. Os modelos são escritos por desenvolvedores para desenvolvedores. Tá? Eu sou um desenvolvedor, quero me comunicar com outro desenvolvedor. Então, eu vou utilizar um modelo para me ajudar nessa comunicação. Tá? Eles são mais detalhados que requisitos, menos complexos que o código-fonte. Certo? Os documentos de requisitos são para usuários finais. A gente disse que são para usuários finais. Como o modelo são de desenvolvedores para desenvolvedores, não são recomendados para usuários finais. Tá? Para isso que servem os documentos de requisitos. São menos efetivos que modelos matemáticos usados em outra engenharia. Por que isso? Porque a engenharia ela evoluiu demais. E além disso, tem a questão de que o modelo ele abstrai os detalhes. Mas quando ele abstrai os detalhes, também descarta parte da complexidade que é essencial ao sistema modelado. Isso em software. Tá? No caso de modelos matemáticos, por exemplo, em outras engenharias, a complexidade inerente àquela área foi modelada. Tá? Então ela embarca, ela aborda a complexidade que é inerente ao problema, ajudando assim na solução do problema. Diferentemente de software. Software, quando eu abstraio os detalhes, eu tiro uma parte essencial que é a complexidade do sistema. Certo? Nós temos, para ajudar no nosso modelo, nós temos a UML, que é a Unified Model Language, tá? Que é uma notação gráfica para modelagem de software. E ela é uma linguagem que define um conjunto de diagramas para documentar e ajudar no design de sistema de software. E como é que nós usamos a UML? Nós usamos a UML de três maneiras diferentes. A primeira é como um blueprint. Blueprint seria plantas, né? Seria aquelas plantas técnicas que a gente tem. Quando eu for usar como blueprint, após o levantamento de requisitos, produzir um conjunto de modelos, documentando diversos aspectos do sistema. Recomendado quando se emprega processo de desenvolvimento do tipo waterfall ou processo unificado, o UP. Certo? Ou a UML como linguagem de programação. Eu faço geração automática de código a partir de modelos UML. Esse tipo de abordagem é conhecido como desenvolvimento dirigido por modelos, MDD, Model Driven Design. Se eu não me engano. É isso mesmo, Model Driven Design. Tá? Essa abordagem como linguagem de programação, ela foi muito... Ela teve um auge dela, mas viu-se que ela não trazia resultado. A ideia era fazer um diagrama UML e a partir do diagrama UML gerar código. Só que com o tempo viu-se que isso não era legal. Porque até para fazer o processo inverso, que é pegar código e transformar em modelo UML, que muitas vezes era necessário, não se conseguia fazer isso de maneira correta. As ferramentas que faziam, né? Então, esse MDD acabou caindo em desuso. E a UML como esboço. A gente usa para construir diagramas leves e informais de parte de um sistema, usado para comunicação de desenvolvedores em duas situações. Na que a gente chama de engenharia Avant, Forward Engineering, ou engenharia reversa, Reverse Engineering. No caso da engenharia Avant, a Forward Engineering, a gente usa os modelos para discutir e analisar alternativas de design antes que exista qualquer código. Certo? Exemplo, esboço das principais classes que deverão ser criadas no sistema, bem como dos relacionamentos entre elas. Então, eu quero discutir um conjunto de classes.
com um outro desenvolvedor. Então eu faço um diagrama de classes, um modelo ali, que vai me ajudar em discutir certos detalhes, certos aspectos do design dessas classes com outros desenvolvedores. E na engenharia reversa, eu uso para analisar e discutir uma funcionalidade que já se encontra implementada no código-fonte. Eu já tenho um código-fonte, então eu analiso aquele código-fonte, daquele código-fonte eu extraio as classes, né, via UML, desenho aquilo ali, e para poder discutir alguma coisa que já está implementada no código. Então, um outro exemplo que eu tenho também é, eu tenho um desenvolvedor que foi recém-contratado, e eu quero explicar para ele uma funcionalidade que já está implementada. Então, uma maneira de fazer isso é fazer engenharia reversa do código, extraindo de lá um modelo UML, para que ele possa entender aquela parte que está sendo explicada. E quais são os diagramas UML que nós temos? Nós temos basicamente os diagramas estáticos ou estruturais, ou os diagramas dinâmicos ou comportamentais. O que os diagramas estáticos fazem? Eles modelam a estrutura de um sistema. Por exemplo, temos diagrama de classe e diagrama de pacotes. E os diagramas dinâmicos, o que é que eles fazem? Eles modelam eventos que ocorrem durante a execução de um sistema. Certo? Eventos. Ações que acontecem. Então, como exemplo, nós temos diagramas dinâmicos, temos diagrama de sequência e diagrama de atividades. Se for modelar a estrutura de um programa, utilize diagramas estáticos. Se for comportamento, use diagramas dinâmicos. Bom, entre os diagramas estruturais que tem, ele vai mostrar tanto o diagrama de classe, como o diagrama de pacote, diagrama de sequência e diagrama de atividades. Vai falar um pouco de cada diagrama desse aí, né? Então, temos o diagrama de classe, que oferece uma representação gráfica para um conjunto de classes, provendo informações sobre atributos, métodos e relacionamentos que existem entre classes modeladas. O tipo de relacionamento que nós temos associação, herança e dependência, tá? Ele não colocou aí, mas na minha humilde opinião, ele deveria ter colocado um outro relacionamento que existe chamado realização, que é quando temos o quê? Uma interface, uma classe que implementa uma determinada interface, certo? Ele não colocou aí. Aí, como exemplo, ele botou uma classe pessoa e uma classe fone. São dois retângulos, né? Um retângulo na classe pessoa, que temos aí os atributos nome, que é do tipo string, sobrenome do tipo string, e fone, que é do tipo fone. E temos os métodos setPessoa e getPessoa. Esses atributos nome, sobrenome e fone são atributos privados, por isso que eles estão com sinal de menos na frente, e os métodos são atributos públicos, por isso que eles estão com sinal de mais na frente. Certo? No caso do fone, nós também temos um retângulo com os seguintes atributos: código, número e uma operação booleana se é celular ou não. E temos os métodos públicos setPhone, getPhone e celular, para verificar se um determinado número de telefone é celular ou não. Tá? Código, número e celular são atributos privados, por isso que tem um sinal de menos na frente deles. E o setPhone, getPhone e celular são públicos, por isso que tem um sinal de mais na frente. Associações do diagrama de classes. Nós temos uma seta preenchida, tá? Uma seta sólida, toda preenchida. Quando uma classe A possui um atributo B de um tipo B, dizemos que existe uma associação de A para B, a qual é representada por meio de uma seta de A para B, conforme a figura aí. Nessa associação, há um atributo chamado Bzinho dentro de A, tá? Nós dizemos assim, A possui uma referência para B. E como é que é o código dessa associação? O código da associação é do jeito que está aqui na tela. Temos uma classe A, temos um atributo Bzinho de uma classe B, e temos a classe B sem nenhum atributo de A. Aí está representado, veja que tem uma diferença entre essa primeira figura aqui e essa outra aqui. A diferença é a associação, e note que quando eu faço associação e ponho um nome do atributo, no caso aqui, fone aqui na associação, ele não entra mais como atributo da classe pessoa. Certo? Não tem mais
pessoa aqui. Ele vai entrar em código, mas não no diagrama UML, porque essa associação já indica esse tipo de coisa, certo? Então, o objetivo é deixar claro que o atributo pertence à pessoa, mas ele aponta para um objeto tipo fone. Então, está aí a figura ilustrando isso. Quando eu tenho esse tipo de associação, eu tenho que o atributo fone não pode ser nulo, tá? Porque implica dizer que uma pessoa possui pelo menos um fone. Obrigatoriamente, pelo menos um fone. Temos as multiplicidades em associações. Associações incluem informações de multiplicidade que indicam quantos objetos podem estar associados ao atributo responsável pela associação. As multiplicidades mais comuns são 1, exatamente um objeto, 0 a 1, 0 ou um objeto e asterisco, 0 ou mais objetos. No caso aí, na multiplicidade, temos uma multiplicidade de 0 a 1, tá? De fone. Isso implica dizer que uma pessoa pode ter nenhum ou no máximo um fone. Quando eu digo esse tipo de coisa, o que me acarreta? Que o atributo fone pode ser nulo, porque se ele for nulo, vai indicar que existem 0 atributos. Ou seja, a pessoa não possui um telefone. Certo? Se for um asterisco, aí o que acontece? Eu posso ter nulo, tá? Eu posso ter nulo, no caso, se eu tiver nenhum. Agora, eu posso ter vários, certo? Eu posso ter vários atributos fone. Ou seja, uma pessoa pode possuir nenhum ou múltiplos telefones, tá? Como é que eu modelo isso em código? Eu posso utilizar um array, certo? Dizendo fone, array de fones, certo? Onde se esse array aqui for fone for nulo, implica dizer que a pessoa não tem nenhum telefone. Se eu tiver um ou mais telefones, eu vou preencher esse array aqui de acordo com os telefones que foram passados. Tá? Também tem a questão aqui de uma associação bidirecional, onde uma pessoa possui 0 ou no máximo no mínimo 0 ou no máximo um telefone, e um fone pode estar associado a mais de uma pessoa, a 0 ou mais de uma pessoa. Ou seja, possuir 0 ou mais donos. Como é que fica a modelagem disso? Em pessoa, eu tenho fone, tipo fone aqui, e na classe fone eu tenho um array de pessoas, onde tem dono. Tá? No caso, no livro está desse jeito, mas eu não concordo muito com essa modelagem não. Eu acho que o melhor nome seria donos. Mas enfim. No livro está dono, né? É, data dono. O melhor seria donos. Por quê? Porque, como pode explicar mais de uma pessoa, o atributo com chamado dono seria mais apropriado. Porque aqui não representa 0, 1 ou mais pessoas. É um array. Deu para entender aí? Deu. Certo? Outra coisa que também não é muito bom são associações bidirecionais. No livro não fala isso, mas é importante você entender que associações bidirecionais, de um modo geral, não é uma boa coisa, não. Por quê? Porque implica um forte acoplamento entre essas duas classes. E classes fortemente acopladas não é bom. O que é um forte acoplamento? Significa que pessoa só existirá se existir um fone, e fone também só existirá se existir pessoa. Então, esse tipo de coisa deve ser evitada. E a gente vai estudar nesse capítulo agora, né? No 5, né? É boa pergunta. Eu acho que sim. Se não for no 5, será em algum mais na frente. Vai ser no 5. Vai ser no 5, né? Herança. São representados por meio de setas com extremidade não preenchida. No caso, essa seta aqui, ó, é uma seta, mas ela é uma seta branca, tá? Significa o quê? Que eu tenho uma classe pessoa, no caso, eu tenho pessoa física que herda de pessoa e tenho pessoa jurídica que herda de pessoa. Ou seja, todos os atributos que estão em pessoa também estão em pessoa física. E todos os atributos que estão em pessoa também estão em pessoa jurídica. Certo?
E temos a dependência, representada por uma linha tracejada de A para B, quando a classe A usa a classe B, porém esse uso não ocorre por meio da associação ou herança. Exemplo, o método de A declara um parâmetro variável local do tipo B, ou o método de A lança uma exceção do tipo B. Temos aí a figura que ilustra uma dependência. Em código seria mais ou menos o seguinte, ó. Se eu tenho essa classe aqui, ó, minha classe, com o método X, e eu tenho uma dependência de um objeto da classe JavaUtil_Stack, então eu tenho aqui, ó, tenho essa variável local. Eu criei um objeto chamado stack, então ao criar um objeto local, veja que não é um atributo, é um objeto local. Ao criar um objeto local, que é uma variável local, eu tenho o quê? Eu criei uma dependência entre minha classe e a classe stack. Deu para entender aí? Uhum. Quando for representado em gráficos, sempre tem que ser assim, retangular, né, professor? E com essa setinha, né? Diagrama de classe. Uhum. Diagrama de classe. Certo? Diagrama de pacotes. São recomendados quando se pretende oferecer um modelo de mais alto nível de um sistema, que mostra apenas grupos de classes, no caso os pacotes, e a dependência entre eles. A figura que mostra um pacote é uma figura em forma de pasta de arquivo. No livro ele se enrola todinho para explicar isso, mas é uma figurinha em forma de pasta de arquivo. Certo? Observações. As dependências não incluem informações sobre quantas classes do pacote de origem dependem da classe de pacote de destino. Em diagramas de pacote, temos um único tipo de seta, sempre tracejada, que representa qualquer tipo de relacionamento. Isso é para indicar dependência. Um pacote depende de outro pacote e assim por diante. Mesmo que só uma classe dependa de outra. Eu tenho 100 classes num pacote A e apenas uma classe no pacote B. Se uma classe do pacote A, que tem 100, depender de alguma classe do pacote B, então eu devo fazer a linha tracejada entre o pacote A e o pacote B. Que é justamente o que acontece aqui no exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, como tenho dupla seta, eu estou dizendo que existem classes no pacote Mobile View que dependem, de certa maneira, de alguma classe do pacote Business Layer. Mesma coisa no contrário. Existem classes que dependem que tem alguma dependência. Existem classes de WebView que possuem alguma dependência de classe de pacote Business Layer, como existem classes de Business Layer que dependem de alguma classe que está no pacote WebView. Certo? Uhum. E as classes de Business... Existe alguma classe do pacote Business Layer que depende de alguma classe do pacote Persistence. Mas não existe nenhuma classe do pacote Persistence que dependa de Business Layer. Certo? Por isso que a associação não é bidirecional. Essa dependência não é bidirecional. Temos o diagrama de sequência. São diagramas dinâmicos, também chamados de comportamentais. Modelam objetos de um sistema ao invés de classes. São usados quando se pretende explicar o comportamento de um sistema em um determinado cenário. Nós aqui temos dois objetos, o objeto A1 e o objeto B1. Aqui no objeto A1 é invocado o método F. Depois de um determinado tempo de execução, ele invoca o método G. E após um certo tempo, ele pode retornar alguma coisa ou não. Tá? Pode retornar alguma coisa ou não. Se ele retornar alguma coisa, se ele não está retornando nada, é porque aquela coisa que ele está retornando como direi, supérflua, ou não é interessante de documentar, ou ele não está retornando nada. Então, após um certo tipo de execução do método F, ele retorna um objeto C1. Está aqui um código que exemplifica a figura. Tá? Eu tenho a classe A que tem o método G, o método F. Lá no método F eu chamo G. Tá? Eu crio um objeto A e invoco o método F. Ao invocar o método F, depois de executar certas instruções, ele vai invocar o método G de X. Aí ele vai executar as instruções de G de X, depois ele retorna para o método F, no qual ele vai executar o resto das funções aqui do método F. Para só então finalmente voltar para o método main.
Deu para entender aí, Janaína? Uhum. Certeza? Só quando for representar em gráfico, eu não entendi essa parte do diagrama de sequência, entendeu? Eu fiz parecido com esse exemplo aí, mas assim, eu fiz, mas não sei que tá certo, entendeu? Tá certo. Eu tenho que ver o que tá lá, né? Você vai analisar o que você Tá certo. Bom, como exemplo de diagrama de sequência, vamos supor que eu tenho o seguinte cenário. Eu tenho um caixa eletrônico, um ATM, que eu vou fazer um depósito. Então, em um determinado tempo, eu executo o método depositar, passando um valor. Esse método aqui invoca um objeto conta. Depositar no objeto conta. No objeto conta, eu executo o método setSaldo para ele mesmo. Certo? Eu invoco um método dele mesmo. Aí depois de um certo tempo, eu faço uma atualização através do método update para um objeto database. Aquele objeto database vai executar, então ele retorna alguma coisa para o objeto conta. Depois de certo tempo de processamento, ele retorna um outro objeto para o objeto ATM. Diagrama de atividades são usados para representar em alto nível um processo ou fluxo de execução. As ações são representadas por retângulos. Elementos de controle definem a ordem de execução das ações. Então, nós temos aqui o diagrama de atividades. Temos aqui, esse aqui é o início do meu diagrama de atividades. E esse aqui é o fim. O início é uma bola toda preta. E o fim é uma bolinha preta com uma borda branca. Tá? Eu tenho retângulos aqui que indicam as ações. E eu tenho outros elementos de controle. Como ações, temos informar dados da compra, processar pagamento via boleto bancário, processar pagamento via cartão de crédito, despachar produtos comprados, emitir e enviar nota fiscal e fechar compra. O nó inicial dá início à execução do processo. As ações, como foi falado, possuem um único fluxo de entrada e um único fluxo de saída. São retângulos. Uhum. As decisões possuem um único fluxo de entrada e dois ou mais de saída. Cada fluxo de saída possui uma variável booleana associada, chamada de guarda. Nós temos aí guarda 1 ou guarda 2. Como exemplo, né? Temos os merges, que possuem vários fluxos de entrada, mas um único de saída. São usados para unir fluxo de nodo de indecisão. Como a gente teve aqui no exemplo. Eu tenho nodo inicial, aí informar dado da compra. Se foi informado que é boleto, então eu vou processar pagamento via boleto bancário. Se não, eu vou processar pagamento via cartão de crédito. Depois desse processamento aqui, ou de um ou de outro, eu retorno o fluxo aqui, nesse controle aqui, que é o meu merge. Temos os forks, que possuem um único fluxo de entrada e um ou mais fluxos de saída. Representa múltiplos processos de execução de forma paralela. O que significa? Significa que aqui no exemplo que foi abordado, por exemplo, quando eu chegar nesse fork aqui, o que acontece? É disparado uma execução para despachar produtos comprados e outra para emitir fiscal e nota fiscal. Eles são independentes. Eu estou fazendo duas atividades ao mesmo tempo. Eu estou despachando produtos comprados e emitindo e enviar nota fiscal. No caso de uma decisão aqui, o que é que eu tenho? Na minha decisão, eu tenho uma escolha a ser feita. A execução ou vai para o lado do boleto ou vai para o lado do senão. Ou um ou outro. Certo? Aqui não. Aqui eu tenho dois fluxos ao mesmo tempo. Duas ações sendo executadas em paralelo, ao mesmo tempo. Temos os joins, que possuem vários fluxos de entrada, mas um único fluxo de saída. São usados para sincronizar o processo, transformando vários fluxos de execução em um único fluxo. Ou seja, aqui, ao despachar produtos comprados e emitir e enviar nota fiscal, os dois vão esperar que os dois fluxos se encontrem para só então sair um único fluxo, que é fechar a compra. E finalmente, o nó final, que encerra a execução do diagrama de atividades, que é o simbolizado por uma bola preta com uma borda branca. E só. Esse capítulo é mais curto, né, Janaína?
Aí, na última questão desse exercício, professor, Hum, ele pede para fazer esse diagrama aí, esse último. o diagrama de atividades. Sim. Aí, eu lendo já esse capítulo 5, na última questão, tem uma parte que está dizendo modo noturno, Modo noturno? nessa quarta questão. Sim. Eu fiz esse diagrama e conectei essa história de modo, de modo noturno e montei o diagrama. Aí, quando eu fui ler agora o capítulo 5, tinha esse mesmo modo noturno e quando eu cliquei, apareceu o modo noturno na tela do print do celular. Aí, agora eu estou em dúvida, professor, porque se era ou não era, se fazia parte do diagrama da última questão, da oitava questão, do capítulo 4. Deixa eu pegar o livro aqui. Só um instantinho, deixa eu pegar o livro aqui. Modo noturno. É qual a questão? A oitava questão tem a palavra aí, modo noturno. Aí eu montei o gráfico, o diagrama aí, conectando com essa palavra, modo noturno, e montei. Que eu pensava que fazia parte da questão. Se faz, beleza. Se não faz, também beleza. Foi que eu criei. Aí, quando eu fui ler agora o capítulo 5, tinha essa mesma palavra, modo noturno. Você está falando da oitava questão? Sim, não tem a palavra modo noturno? Não. Tem sim. Não. O que está dizendo na oitava questão está dizendo assim, ó, qual é o erro do seguinte diagrama de atividades? Refaça o diagrama de forma a refletir corretamente a intenção do projetista. Não tem nenhum modo noturno aqui, não. Justamente, é isso que eu estou te dizendo. Mas, professor, tinha. Deixa eu ver, pergunta, professor. Só se tiver alguma coisa no... Aqui, ó. Eu até coloquei... Bote mais perto para eu ver, por favor. Ó, eu até coloquei de azul, porque na questão tinha para a pessoa montar, aí a pessoa tinha que ver se estava errado ou não, né? Deixa eu ver se tem lá no site, porque no livro não tem. Deixa eu ver lá no É site. no site mesmo, é no site. Deixa eu ver no site. Aí, justamente, tinha no site aí. Aí eu montei esse gráfico e conectei com essa palavra modo noturno. Mas agora eu tô em dúvida. Ah, não. Esse modo noturno é só para mostrar o site em preto. Não tem nada a ver com a figura, não. Ah, professor, mas aí eu montei meu exercício conectando com esse modo noturno, professor. Aí eu fiz o diagrama, você tem que aceitar agora. Não. Ah, Não, me desculpe. Sinto foi, muito. professor. Sinto muito. Aí agora, quando eu fui ler o capítulo 5, quando eu fui olhar no final do texto lá, virtual, tinha esse mesmo nome, modo noturno. Aí quando eu cliquei, a tela do print ficou escura, entendeu? Entendi. Aí agora eu fiquei na dúvida. Mas Não, agora... não tem nada a ver com a figura, não. Não tem nada a ver com a questão. Após a última questão, eu montei meu exercício e conectei com esse modo. Pois não tem nada a ver, não. Ah, professor, mas aí você tem que considerar, foi criatividade minha, ué. Não. Mas Foi engano da sua parte. Mas pode olhar, professor. O senhor vê bem direitinho como vai estar o diagrama. Aí o senhor vê se você considera. Tá, vou ver lá, mas não tem nada a ver com a questão, não, viu? Eu sei, mas agora o senhor tirou minha dúvida. Mas quando eu fui ler, eu pensava que tinha. Aí eu montei meu exercício, minha resposta, ó. E conectei meu diagrama e coloquei ele aqui, ó. Tá Aí certo. já funcionou. Tá, eu vou ver como tá a resposta, certo? Pronto. Tá joia? Só isso. A dúvida só era essa. Tá certo. Foi por hoje só, viu, Janaína? Até semana que vem, se Deus quiser. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço.